Boa noite, 19 horas e 5 minutos, estamos aqui, né, não vou dizer atraso, foi uma mudança de horário, como já estava marcada essa entrevista, teve alguns contratempos, e a gente vem às 19 horas hoje, até para testar como é que vai ser a nossa audiência às 19 horas, de repente é melhor, eu já mudo de vez para esse horário, dizem que é melhor, que é às 17. A gente já fez um educativo às 17 horas, que assiste e acompanha a nossa programação. Quero até agradecer de antemão todo mundo que vem me acompanhando e acompanhando aqui nossos entrevistados. Mas a gente está aqui hoje, vamos bater um papo, vamos ser sucinto. Quero agradecer primeiro quem está no grupo abcnews.com, na rádio, na verdade, radioabcnews.com. Quem quiser ir também lá no grupo abcnews.com.br, que é o site do jornal, tem um link lá embaixo também que você clica e vai para a rádio. Né? A gente já fez esse link também, quero agradecer aí a empresa que veio aqui, fez toda essa estrutura, linkou toda a nossa rede aqui. Então, quem estiver no grupo abcnews.com.br, vendo matérias, lendo matérias, lá você vai ver Rádio ABC News, você clica lá, você vai para a rádio. Também tem do YouTube lá, novidade no site, que deu uma mudada no site, né? Semana passada, a gente ia até divulgar, acabei que eu nem falei. Mas quem quiser ir para a rádio abcnews.com, a gente já está ao vivo lá, e obrigado já de antemão aqui para o pessoal que está na nossa página, e daqui a pouco vai começar a subir essa audiência, se Deus quiser. E a gente vem aqui novamente, às 19 horas hoje de quarta-feira, entrevistar o Dr. John, né? Dr. John, que é pré-candidato a vereador na cidade, tem uma história, um trabalho de na cidade de Diadema, e como sempre, nosso propósito é justamente esse, bater um papo com os pré-candidatos, quem está se colocando à frente aí de participar de um pleito que é desse ano de 2020, para conquistar uma das 21 cadeiras que existe aqui em Diadema para os pré-candidatos e logo mais candidatos, né? Eu queria abrir aqui falando um pouco, né, do perfil de quem é o Dr. John, antes de fazer a primeira pergunta para ele. E o Dr. John, ele é advogado, né, pré-candidato a vereador, como eu disse, o nome de batismo é John Pereira do Nascimento, nascido em 78, tem 42 anos. Que mês e que dia, doutor? Dia 1º de março. 1º de março, aí, ó. Já completou, então, os 42 anos de idade. Ele é pernambucano, né? Não, meus pais. Ah, os seus pais. Você é de São Paulo, São então? de São Paulo. Nascido em Diadema também? Não, nasci ali no Missionária. Missionária é São Paulo, Eu sou diademense naturalizado. Naturalizado, né? Mas quanto tempo em Diadema, doutor? 8 anos. 8 anos, estamos quase lá. Eu cheguei aqui em 2011, por aí. Mas, enfim, os pais são pernambucanos, como ele diz, guerreiros, criaram os 2 filhos para serem honestos e dignos, né? Como que é o nome do seu irmão? Não, aí é o nome dos meus filhos. Ah, é o nome dos seus filhos? Então Isso. eu fiz estou fazendo uma lambança, eu preciso usar óculos. Eu vou ter que comprar meu óculos, gente. Então, aí, ó, é casado com Júlia Lopes de Lima, Nascimento, isso. E é pai de um casal de filhos, que é o Isaia e a Lia. Esses nomes não é brasileiro, né? O do Isaia é americano e da Lia é hebraico. Hebraico, A gente tem até um programa de rap que a gente lançou aqui, o rapaz, ele é de marroquino, alguma coisa assim, ou é palestino. A gente começou tem um tempo já esse programa. Enfim, e aí tem 2 filhos, né? Qual a idade dos filhos, doutor? O Isaia tem 9 e a Lia tem 7. Mora na região central de Diadema, advogado militante do direito de família e criminal. A gente vai falar um pouco como é que está a questão do advogado aqui, não só na cidade, no Brasil. Montou seu próprio escritório, é sócio do escritório Alves e Santana Nascimento, exerce como assessor jurídico algumas associações até, não é essa? Que é a CONEP, né? Cooperativa Nacional de Empreendimento Popular e Ecológico, né? É a Associação Pedra sobre Pedra, a PASCAM, né? Que é a Associação do Parque 7 Campos. A gente vai falar um pouco dessas associações, qual é o trabalho que o senhor faz à frente, né? E movimento como o MOP, Movimento de Organização Popular. Tem o FAMA também, Fórum Interativo Internacional de Águas, e MOAB, BR, Movimento Unificado por Habitação no Brasil. Normalmente, quando se fala em habitação, é um dos grandes anseios ainda do brasileiro, né? Tem
muito grande aí, provavelmente, talvez o senhor Muita tenha demanda. muita demanda, né? E a gente vai falar sobre isso também. E todas as entidades do movimento atuantes em todas as esferas, tanto municipal como estadual, né, doutor? E a esfera estadual, federal também, né? E que representa aqui os anseios da população para o moradia. O senhor também está aí participando dessas associações. É funcionário público da área da administrativa da Secretaria de Saúde, que eu fiquei surpreso, né? Só para poder falar um pouco sobre isso também. Cristão, né? Fé cristã, atuante há 20 anos aí professa, como o senhor disse, a fé cristã há 20 anos, atualmente é membro da Igreja Batista Geração. Né? Quando é membro, o que é o membro? Você congregar. Só congregar. Aquele que participa, que normalmente fica em pé ali, é um outro nome, eu esqueci o nome. Que normalmente vai, obreiro, pô, é isso mesmo, é obreiro. Mas o senhor participa lá, é integrante dos Anjos da Marmita, que entrega alimentos para indivíduos em situação de rua. Sim. Deve estar entregando muito nesse momento também, né? Sim. Está fazendo um trabalho aí, porque nesse momento, se já era difícil para eles, imagina agora. Foi aluno de piano na Casa da Música, que, diga-se de passagem, a Casa de Música, até mesmo o senhor falou aqui, a gente conversando antes, é ótima, merece parabéns mesmo, tem um excelente trabalho, a reforma que teve, todos os equipamentos que chegaram, os instrumentos que chegaram lá. E mandar um abraço para o Eduardo Minas, que é o secretário de Cultura que está à frente de tudo isso, né? E já tocou, né? Aprendeu lá e já foi tocar nas bandas seculares aí, né? Por exemplo, a banda me perdi aqui, na banda, tá, o concerto responsável, toca somente convite da igreja, banda secular. Já toquei em banda secular. E de música cristã. Hoje toca, é um currículo extenso, hein? Dá para bater um papo aqui de 3 horas. E hoje toca a convite de igreja, responsável pelo evento Louvor em Concert, evento musical que arrecada benefícios para indivíduos em situação de rua. Já lecionou musicalização para crianças autistas e deficientes visuais e deseja formar esse projeto de forma pública, né? Sendo eleito aí vereador, de repente colocar como um projeto de lei. E é isso aí. E aí finaliza que ele tem imenso orgulho de origem humilde e ser vitorioso com muita luta e apoio da família. Né? Esse é o Dr. John, está gravado e registrado aí agora, e a gente começa. Eu vou começar pelo fim. Como que é essa questão? Eu acho que é importante a gente falar isso. Normalmente a gente conhece a pessoa superficialmente, não sabe a história, que o senhor fala para a gente o seguinte, que tem orgulho de ser livre e ser vitorioso. Conta um pouco dessa vontade, aonde o senhor chegou para se declarar um vitorioso, o que é de fato? Sim. Então, primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade, a minha família, meus amigos que devem estar acompanhando. Presto homenagem a você, Elias Lubac, pela oportunidade, o grupo ABC News. E boa noite, Diadema. Boa noite a todos. É isso aí. Vamos lá, doutor. Conta um pouco da sua história, dessa vida humilde que o senhor nos falou. Da vitória profissional, sim. Eu nasci em periferia como qualquer um. Meu pai trabalhava. A maioria do povo aqui que mora na Zona Sul ou na região de Diadema, eu nasci na periferia. Estudei em colégio público, até em Cedinha, né? Fiz o Jardim da Infância em Cedinha, do lado, assim, de casa praticamente. E estudei em colégio público. Tenho orgulho de ter estudado em colégio público, porque eu aprendi muito, porque naquela época que eu estudei era muito boa a educação. Era muito boa a educação. Era forçado a educação. E tipo assim, as dificuldades que nós temos para chegar, eu passei por todas. Já trabalhei de office boy, já trabalhei de vender telefone. Então, todas as dificuldades, para mim chegar hoje a ser advogado, para passar na faculdade, claro que meu pai me ajudou muito. Então, toda dificuldade tem, mas é necessário ter uma visão, porque teve muita gente que não tem ajuda dos pais. Então, é necessário políticas públicas para que insira o jovem tanto no mercado de trabalho, o jovem da periferia, e educação. Criar oportunidades para ele chegar
a ser médicos para não ter essa falta de médicos, entendeu? Então, acho que tem que ter um incentivo público. Porque eu falar que foi fácil eu chegar onde estou, não. Não foi. Tenho certeza Então, que não. não foi. Foi difícil. E que nem o senhor estava falando, né? Eu só fui office boy, né? E eu acho que quem mantém de fato, isso é notório, todo mundo sabe, não é as grandes empresas, são os trabalhadores de fato. Não estou levantando bandeira aqui de que é o trabalhador, coisa revolucionária, proletariado, nada disso. É proletariado. Estou falando que é o trabalhador de fato. E eu já visto agora na pandemia, com o fechamento de quase 600 mil empresas aí pequenas. Então imagine quantas pessoas não estão desempregadas. Então é o trabalhador, é o cara que começou como office boy, como motoboy, até hoje, dia 1º, não sei como foi a manifestação, não acompanhei, dos motoboys que trabalham com os aplicativos, né? Provavelmente estão sendo estrupiados aí para entregar e receber o mínimo do mínimo. Então, acho que a campanha deles deve ter sido por isso, não sei o resultado, não acompanhei, mas olha aí, o motoboy estava lá fazendo a entrega enquanto as pessoas estão dentro de casa. É um mecanismo, né? A gente depende de cada pecinha, né? Cada pecinha. Depende da pessoa da limpeza, cada pessoa tem o seu valor. Tem o seu valor, independente, né? Pena que não é bem assim também que são tratadas as coisas, né? Mas enfim, o papel do office boy foi importantíssimo, acho que até acabou, não tem mais assim, né? Acho que é lenda, esse né? trabalho. Pererê, né? Eu acho que o cara já contrata logo o motoboy, né? Que é mais rápido e tal, se tiver... eu também já fui office boy, trabalhei de motoboy e fiquei indignado com um patrão meu que um dia ele me chamou de estafeta. Diga-se de passagem, era um escritório de advocacia. E aí um dia, mudando o assunto aqui, estou até contando história já, a recepção estava vazia, a moça foi almoçar e aí tocou e eu atendi. Era ele, só que ele já falou assim, manda esse estafeta subir agora. Desliguei e falei, esse cara me xingou, eu vou processar ele. Aí você vai lá ver o que é estafeta, né? Você fala, puta que pariu. Mas assim, a boa parte, por isso que eu identifico com o senhor também, vejo que o senhor é um vitorioso, justamente que depois dessas profissões... Deixa eu só abrir um parênteses, você falou que acabou o office boy, não acabou, virou estagiário de direito. Não fala isso não, hein? Os estagiários vão ficar bravos. É verdade, porque na minha época era assim, a gente carregava processo. Então, é triste falar, mas virou estagiário de direito. Infelizmente, o cara vai fazer uma faculdade de direito, aí ele vai fazer estagiário, passa por todo o processo, mas ele vai atender telefone, vai servir café talvez, vai carregar documento para fora, protocolar da entrada, que agora também é tudo Agora é tudo eletrônico. Né? Acabou o oficina de novo. O office boy de novo acabou. Isso é a tecnologia chegando e as coisas vão se acabando, algumas profissões. Mas aí o senhor é um vitorioso por isso. E aí o senhor passou pela fase de office boy e tantos outros trabalhos e chegou... E como que veio a ideia de entrar na universidade e fazer uma faculdade de Direito? Então, a gente, quando é criança, a gente sempre sonha em ser herói, né? Aí... Não queria ser policial, bombeiro? Não, a minha vocação era ser delegado, porque eu fiz 2 anos de plantão gratuito, né? Na divisão de homicídios. Eu ia lá e fazia plantão para estar aprendendo, aí fazia local de crime, essas coisas. Que foi o que eu mais aprendi na área criminal, foi fazer plantão. O meu sonho era ser super-herói. E tipo assim, o super-herói real, para mim, é advogado, médico, bombeiros, todas as profissões que faz algo por próximo, sem restrição. Aí eu comecei a entender o que é ser herói. Igual hoje eu postei uma publicação no Facebook de uma coisa magnífica que eu fiz, que eu atuei no caso de um rapaz que ele é caminhoneiro e por ser condenado e ter antecedentes, quando ele saía daqui de São Paulo com a sua carreta para a Bahia, por exemplo, o seguro batia e não deixava liberar por causa dos antecedentes. Aí tem um processo que a gente chama de reabilitação criminal. E eu atuei lá na Paraíba com o correspondente, fazia as petições, mandava por e-mail e o correspondente peticionava. E onde chegou a sentença, liguei para a família e a gente fazer parte
de um sonho, porque ele estava sofrendo preconceito, né? Um constrangimento. É perder serviço, um homem de família. A gente tem que trabalhar com a sociedade justa. Ele já pagou o crime, então ele tem o direito de ressocializar. Ele está trabalhando, só que às vezes é impedido de fazer o seu trabalho por causa dos antecedentes. E a família, quando eu mandei a sentença, fizeram festa. E aí você se torna um herói dessa família. Entendi. Sim. Entendi, é verdade. E aí a gente entrando nessa questão de herói, você acabou de dar até um exemplo que aconteceu, justamente essa família hoje deve ser muito grata ao senhor. O que acontece? E a profissão do advogado? Tem esse prestígio de fato? Para a pessoa que você conseguiu o processo, no caso desse caminhoneiro, sim, com certeza. Essa pessoa, sim. E na área de fato? Então, advogado criminalista, ele recebe o estigma que ele é criminoso. Se trabalha com criminoso, o pessoal não sabe preconceito, né? Por exemplo, eu atuo para defender a lei, não o crime. Não é porque alguém, igual uma vez eu fiz local de crime, de um evangélico da congregação, não sei o que aconteceu, porque eu não continuei no caso. É só para abrir um parênteses para as pessoas entenderem, Bach. O rapaz era evangélico, pegou uma vaquita, eu não sei o que aconteceu, cortou a barriga da esposa e ela estava grávida. Meu Deus. Para se ter processo, é repugnante o crime dele, mas para se haver processo, para ele ser condenado, é necessária a presença de um advogado. Até porque se o senhor não aceitar, o Estado vai colocar alguém, e alguém vai ter que aceitar, até pelo entendimento de que ele tem esse direito. Porque se não tiver advogado, o processo não anda. Não anda. E se tiver qualquer ato sem advogado, o processo é nulo. Então, para ele ser condenado, que deve ser condenado... Olha só que interessante. Pode ser nulo, ele pode ficar até livre porque não teve defesa, direito à defesa. Então, por isso que o Estado determina lá, direciona alguém, e alguém vai pegar o caso para se passar pelo processo legal. Pública, né? Defensoria Pública. E aí continua a história... Então, o caso de atuar como advogado criminalista é difícil porque as pessoas fazem a relação advogado-bandido. E não é assim. Não é assim. Tem muitas injustiças e muito abuso de poder das instituições. Por exemplo, você pode ser preso sendo acusado de uma coisa que você não fez. Você vai ligar para quem? Para o advogado criminalista. O policial aconteceu alguma coisa que estão acusando ele de tortura. Eles vão precisar de quem? Mesmo sendo um policial direito. Vai precisar do advogado criminalista. Juiz Sérgio Moro foi acusado de alguém. Ele teve que ir acompanhado de quem? Do advogado. Quer dizer, é um cidadão ali, então, quando ele comete uma infração, pelo menos... É indispensável. Por isso você tem que dar valor para o advogado. Às vezes a pessoa acha que é mercenário, mas o advogado se dedicou para cuidar da sua causa. Então tem que dar valor para os advogados. E estão respeitando, está mudando um pouco a pauta aqui, que é interessante. Estão respeitando aí o ofício do advogado. Essa semana eu vi um caso que, se eu não me engano, foi no Mato Grosso. O advogado, no exercício das suas prerrogativas, foi atender o seu cliente e recebeu uma agressão de um tenente da Polícia Militar. Então, é necessário a OAB, nossa instituição de classe, estar em diálogo com essa instituição da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que não venha a ter esses abusos de poder. O advogado só está trabalhando, ele só está fazendo seu ofício. Ele não está querendo ser mais que ninguém, ele só está trabalhando. Vai lá pedir o papelzinho que ele quer, saber o que se pode fazer pelo cliente. Eu acho que não pode se desmerecer a profissão do advogado. Tanto que foi dignificado na Constituição Federal. É indispensável para a justiça. O advogado é indispensável, então tem que ser valorizado a profissão do advogado. É um apelo que eu faço aqui. E até porque se ele agrediu de fato, ele vai ter a sanção dele, provavelmente, que o advogado vai acionar, sim, conhecedor que é da lei, e tem algumas, não sei se chamaria de benefício, algumas formas de defender, por exemplo, não pode invadir o escritório, sim, tem os celulares, até porque é como se fosse um psicólogo, né? Quando tem o seu paciente lá, não pode abrir também.
né? Então, inviolável. É inviolável, né? Então tem algumas questões que protegem o advogado porque está defendendo uma pessoa e essa pessoa precisa ter o direito. Tem uma palavrinha resguardado, mas tem uma outra questão também que garantido e tudo que você souber que, digamos que eu seja o seu cliente, você não pode falar, porque senão também pode até anular o processo também. Sigilo. Né? Sigilo. Esse é o advogado, gente. Esse é o advogado e o senhor atua hoje na questão de direito de família e criminal, é isso? Criminal. Direito de família também é uma área muito boa que eu jamais pensei em atuar, mas agora eu estou apaixonado, porque a gente entra dentro do seio familiar, a gente começa a entender os problemas, fazendo divórcio, infelizmente, é o que está mais vindo no meu escritório de divórcio. A questão do cuidado hoje praticamente vai vir muito, infelizmente, inventário por causa da pandemia. Hoje já tive um atendimento assim rápido, eu estava no banco e entrou um rapaz desesperado que precisava sacar o valor da conta do pai, que o pai está entubado. Então o advogado serve para essas coisas. Vai lá também. Eu atendi ele assim, não, pega meu telefone e você me liga, porque você não vai conseguir. Aí expliquei assim, atendimento no banco, eu estava com o gerente e consegui atender o cliente porque eu vi que ele estava desesperado. E o pai entubado por causa do Covid e não conseguia sacar a quantia, às vezes, até para cuidar da família. Sim, com certeza. Aquele pai que normalmente, financeiramente, segurava as contas da casa, enfim, e ele não pode simplesmente, sou filho de fulano, preciso pegar o dinheiro, né? Não é assim que funciona. E a gente está aqui ao vivo no grupo ABC News no Facebook. Se alguém estiver na rádio, pode ir lá assistir. Se alguém quiser ir para a rádio também, que estiver no Facebook, a gente está conversando com o Dr. John, advogado aí da área de família e direito, né? Direito criminal e direito criminal, direito de família e criminal. Que é atuante aqui na cidade de Diadema, provavelmente tem a sua inscrição aqui também. Sim. E a OAB, está fazendo um bom trabalho na cidade? As instituições normalmente... eu sou apaixonado, cara. Acompanha. Diadema, cara, o Fernando... os funcionários da OAB, eu sempre converso, até chamo, vem tomar café aqui no meu escritório, porque o atendimento é VIP. Tá certo. Eu não tenho que falar da minha sessão aqui de Diadema. Tá ótimo. Vou mandar um abraço pro Fernando Duque Rosa, né, presidente. O vice-presidente é o Renato Figueiredo, professor também de Direito Penal, na FAD aí, quem não conhece, o Ricardo André, secretário-geral, todo o pessoal aí da OAB, um grande abraço aí. E a gente vai continuando aqui. A gente estava falando aí da questão do advogado, né? E aí eu vou dar um pulo. Eu queria até falar um pouco na questão de mudar um pouco o foco, dar um pulo da nossa pauta e falar um pouco de política. Então, antes de entrar na questão das associações, que o senhor tem um trabalho, que é bacana falar, o senhor é pré-candidato a vereador em Diadema, eu queria saber o motivo que te leva a ser um pré-candidato. Como a gente trabalha na advocacia, a gente vê a dificuldade do indivíduo e da família. Eu tenho visitado famílias aí em comunidades, a gente vê a situação de fragilidade social, morando em área de risco. Então, é necessário alguém fazer políticas públicas para alcançar esse povo. Porque você fazer políticas para essas pessoas que moram em área de risco, para o idoso que demora no atendimento, é necessário. Tem grupos que a gente tem que dar uma atenção maior. Violência doméstica, a gente tem que, embora aqui Diadema está de parabéns com a Casa Bete Lobo e com a delegada lá a Renata Krupp. O trabalho é excelente, só que precisa mais, a sociedade está em diálogo com as instituições, tem que estar com um diálogo com o executivo nessas questões e com o legislativo do município. E o que eu falo é alcançar esses grupos vulneráveis para ter políticas que tenham resultados. Por exemplo, a demora de atendimento de uma pessoa de câncer não pode. Não pode. É inadmissível essas coisas, né? E agora? Não pode. Violência contra a criança tem que ter um tratamento especial para isso. Violência doméstica tem que ter um tratamento especial para isso. Eu acho que nunca vai ser pouco qualquer situação que chegue para agregar mais um profissional,
discussões, debates para poder chegar a um entendimento, nada nesse sentido, nessas questões que o senhor falou, é pouco. Elias, sempre vai ser positivo. Sim, Elias, eu vi uma foto que teve uma, se eu não me engano, foi a reintegração de posse no sítio Joaninha. Eu vi a foto de uma criança sentada, a criança sem lar, se não comover alguém, cara. Aí o pessoal fica postando no Facebook, a guerra na Síria, está acontecendo isso, mas tem coisas do nosso lado que não comove. No nosso quintal, né? No nosso quintal que não comove. Eu vi a foto daquela criança sentada lá com a casa destruída e não comove. Então a gente tem que ter um pouco de empatia para se colocar no lugar de pessoas vulneráveis para poder fazer políticas que alcancem de verdade. Não falar assim, não, a gente tem um hospital aqui em Diadema, mas funciona, tem estrutura, entendeu? É difícil até para os funcionários trabalhar. E independente se é do governo federal, se é SUS, não importa. A gente o importante tem que... é empatia, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar de quem está numa situação de vulnerável. Eu vou colocar o senhor numa situação seguinte. Só acha que pessoas que vêm já com know-how de um curso superior que seja, ou até mesmo advogado, porque sim, quando se entra lá para ser vereador, qual que é o papel? Criar leis, não é? Sim. Advogado já vem com a experiência de como montar um projeto e tal. Você acha que seria, não vou falar que... Essencial. Vamos falar essencial do que falar assim, a sua opinião seria que somente uma pessoa de um curso superior? Eu sim, no meu ponto de vista, eu sim, eu não sei o senhor. Eu acho que cada vez tiver mais profissionais, por exemplo, psicólogo, para mim é o herói do suicídio. Poderia fazer grandes projetos para poder prevenir. Projetos, cara. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela postou uma live sobre suicídio, cara. Então, quer dizer, é uma heroína. Então, eu acho que colocar profissionais mesmo, não é preconceito. Colocar profissionais habilitados, por exemplo, psicólogo, não estou falando da área do direito só, para ter voz. Tem propriedade no que vai falar. Para ter voz. Porque é necessário tocar nesse assunto. Você vê que teve, sexta-feira passada, uma enfermeira que se suicidou. Então, é necessário. Você vê, o psicólogo alcança algo que nenhum profissional ia alcançar. E ajuda também, eu acho que nessa questão, das pessoas começarem a procurar. Será que... será não? Acesso ainda à faculdade é difícil. Tem muita gente que não tem condições de pagar. Em tantos projetos que tem e programas, ainda tem pessoas que não conseguem pagar um valor mínimo de uma faculdade. Então, a gente entra nessa questão também. Mas estimularia, eu acho, ter um legislativo mais, não experiente, mas capacitado para determinadas coisas, né? Para determinados assuntos também. Não que hoje eles contratam lá o primeiro assessor, sempre tem um advogado que vai fazer assessorar, né? Eu acho que a preocupação do município e do estado, como mexe na educação, é trabalhar primeiro na educação de base, a primária. Aí depois vem o ensino médio. Porque se você preparar um aluno, se você tiver investimento do poder público para um aluno entrar na escola federal, tem que ter incentivo. O problema é que essas políticas não chegam na periferia. É necessário investir nisso. Por que não pegar a FAD e fazer um convênio para fazer um curso universitário de 1 ano no nível do etapa, para pessoas que não têm condições? Por que não fazer um curso lá na FAD, pegar um final de semana todo sábado, um intensivão para pessoas de periferia, para formar médicos da periferia, formar engenheiros, formar advogados, psicólogos, professores. Já é um incentivo, eu acho, né? Que deve ter políticas públicas nesse sentido. Programas para direcionar o que você quer fazer no futuro, né? O cara tem uma aula com engenheiros lá, um determinado final de semana, com médico, psicólogo, com advogado, de repente ele fala, pô, me encontrei. Sim. Porque às vezes a família, a base dele ali não tem essa iniciativa, por vários motivos. Mas se abre determinados programas desses, o cara vai lá, participa de alguma forma, ou a faculdade, vai até o bairro e faz esse tipo de diálogo, o garoto ali fala, pô, quero ser advogado, quero ser médico, olha como que é, não é tão difícil assim, eu posso. Difícil. Né? Eu posso. Tem que vir com esse discurso. O senhor é um exemplo aqui.
tá falando com propriedade. Estava lá como office boy, não tinha expectativa, um belo momento falou. Não só o senhor, eu também. Né? Quem imaginava que eu me formaria um dia no curso de jornalismo, já está na segunda direito, faculdade. aí estou na luta, aí, os trancos e barrancos. É assim mesmo. É difícil. Mas é isso aí, é uma boa iniciativa, é um bom programa, um bom projeto para se discutir e levar para quem não tem esse acesso. Mas tá bom, e aí, doutor, aí o senhor se coloca à disposição, né, pelo partido do PSDB, se eu não me engano. Eu queria falar um pouco do pré-candidato a prefeito, que é o doutor Ricardo Yoshio, os motivos também que levaram o senhor, qual foi a linha de raciocínio que falou, eu vou junto com esse que está dentro do que eu penso. Sim. Eu recebi convite para pré-candidato de um monte de partido. Só que, quando eu tive a conversa com o Dr. Yoshio, ele me passou uma credibilidade pelo fato dos projetos sociais que ele faz. Tem abrangência enorme. Inclusive, no lugar que ele está, atender pessoas que não podem pagar ultrassom. Então, é necessário a população enxergar dessa forma. Olha o candidato, o que ele atua. Não jogue o voto fora, voto por qualquer um. Vê o que ele faz, que projeto social que ele faz. Doutor, vamos encostar no microfone, que a pessoa já falou que tá baixo a voz do João. Lembra que eu falei? Sim. Agora eu vou até mandar aqui um abraço, já que a menina... Eu perdi aqui a parte dela. Acho que ela está em outro canal que a gente compartilhou. Ela falou, tá baixa a voz do Dr. John. Mas vou mandar aqui um abraço aqui para o Paulinho Freitas, o Edmilson Batista, Igor de Sá. O áudio do Elias caiu, não é possível. Tá vendo? O pessoal tá ouvindo. Por enquanto tá normal. Mas enfim, mandar um abraço também para Luiz e Severino Silva, parabéns. O pessoal falou bastante. Agora tá bom o áudio, mas faz tempo, não perdeu muita coisa não. Eu acho que dá algumas oscilações por conta da internet, né? As lives são internet, as internet hoje estão tudo reduzido, né? Em 30% aí as internet, quem acha que tá com 150 mega aí, pode não acreditar, porque diminuiu bastante. E o nosso parâmetro aí também é as redes sociais, o pessoal dá um toque, a gente encosta mais aqui no microfone, fala um pouco mais alto e as nossas vozes chegam lá. Então, eu entrevistei aqui o Dr. Ricardo Yoshio, tem um papel fundamental, nem conhecia tanto assim o projeto dele, né? Eu sabia que ele era médico e tal, mas não sabia que ele tinha um projeto social tão extenso e de muita importância, porque ele atende coisas que provavelmente até dentro da saúde do município tem algumas dificuldades. Então é importante essa extensão de pessoas como ele, que vem com esse papel de ajudar, fazer um social, entregar fralda geriátrica, por exemplo. Tem enfermeiro que vai atender, emprestar, né, que você conseguiu, passou pelas suas dificuldades, pelo seu acidente, se entrega, mas tem enfermeiro que vai até a casa, né, das pessoas e faz um atendimento e um acompanhamento. Ele tem um atendimento, se eu não me engano, é Serraria, a maior central dele, mas ele tem outros bairros também, né? Então, esse papel do Dr. Ricardo Yoshio é muito importante. Até o fato não, por ele ser médico, estender o trabalho dele, né, para ajudar, para fazer essas associações dele atender, ele deve ter um custo também, porque tem um profissional que vai atender em casa. Enfim. Como a gente falou, é o heroísmo, né? É o heroísmo, né? Então, se entregar mesmo para o próximo, né? Ele sai do seu consultório e vai se doar. Então, isso é importante. Então, vale a pena também falar, acho que ele tem, no Campanário, ele tem sede, se eu não me engano. Espero que eu entrevistei ele, falou que estava abrindo em outros lugares, mas no Serraria, não sei o endereço, tá ali, mas eu sei que é no Serraria. E eu passava ali de vez em quando, porque quando eu comecei isso aqui, não era só escrever, não. Eu ia lá entregar jornal. E eu passava e deixava o jornal lá para eles. Lá. Nem sabia que era a associação dele. Eu não sabia. Até um dia que eu fui lá e levei um amigo para ser atendido por ele, que foi super bem atendido, estendeu para casa o atendimento. E, enfim, é jornalista ele. E precisando do atendimento, ele foi bem... E indico, viu, hoje as pessoas... Porque assim, eu recebo muita demanda aqui também. O pessoal acha que não...
Então, às vezes, fala, pô, esse dia foi um outro amigo, colega conhecido, falou, pô, minha irmã tá com um problema assim, precisava passar no médico. Pô, não tem aí alguém que possa? Eu falei, ó, passei o telefone do doutor Ricardo Yoshio. Uma semana depois, eu ia até falar com ele, porque de repente estou passando o celular dele e ele não quer. E esqueci. Uma semana depois, o rapaz me mandou uma mensagem, pô, obrigado, fui lá, fui bem atendido, o cara me atendeu. Quer dizer, é isso. Tem que ser humanista, né? E aí, é o contato que eu tenho, eu falo, gente, que eu posso, tenta falar com esse, ele é vereador, mas é médico, tem um programa dele aí. Sim. E depois o cara falou, não, fui atendido lá, agradece todo mundo, me agradeceu também. E esse é o nosso papel, eu não sou médico, Sim. Se eu tiver advogado, o cara estiver precisando, eu passo para alguém também. E a gente recebe muito essa demanda, né? Mas é isso aí, quero agradecer novamente o pessoal aí que está assistindo, que está falando que o nosso áudio tá bom, é isso aí, eu acho que deu uma melhorada, se alguém que estiver ouvindo aí já dá um sinal aí. Agradecer quem está nas redes sociais aí, na rádio abcnews.com também. Lembrar que a gente começou um programa de estreia, estreamos um programa na terça-feira, que foi ontem, às 7 horas da manhã, com a Luciane Sartori. Ela vai falar sobre gestão de pessoas, ela é coach, né, que agora, né, a palavra é essa, de gestão de pessoas, então, todo dia às 7 horas da manhã, não, desculpa, terças e quintas às 7 horas da manhã, na rádio abcnews.com, amanhã, por exemplo, às 7 horas, ela vai estar lá batendo um papo com um profissional e tal também, sim, onde ela praticamente se apresentou, mas também já deu algumas dicas, né, na área profissional. Escolher, ela também faz esse trabalho, e é o que ela vai conversar muito, como escolher a profissão. Você está feliz por ter se formado advogado? Ter se formado de jornalista? Você está feliz? Porque a questão, a pessoa procura... Se arrependeu, né? Não, porque a pessoa procura o curso, normalmente, pensando o quê? No dinheiro. No dinheiro, no salário. Às vezes nem na vocação, no salário. Aí, de repente, ele chega lá e fala, pô, não é isso que eu quero fazer. E aí ele vai ficar infeliz, vai acabar atuando, mas infeliz. Então ela dá esses toques. 7 horas da manhã, terças e quintas, o programa é Pensando Fora da Caixinha. Vai estar lá com a Luciane Sartori. Eu quero agradecer ela, porque através de um amigo, Roberto Vitti, pegou e falou que queria participar. A gente está montando uma programação exclusiva para a rádio, para levar o pessoal para lá, e tem todos esses profissionais que a gente está agregando para a rádio. E ela vai falar sobre isso. De repente, o senhor pode bater um papo com ela, porque a sua ideia é a mesma. De repente, de levar essa conversa para a periferia, para o cara se identificar com a profissão. Muito bom. E com isso, a gente... o que o senhor acha do cenário político aí, até por conta da pandemia, que está muito confuso? Como que o senhor está planejando a campanha, por exemplo? Em tudo hoje o mundo tem que se adaptar, né, Lubac? A justiça teve que criar meios, o direito mudou muita coisa. Então, vamos ter que fazer campanha online, por enquanto, né? Lives. Bate-papos, o WhatsApp, vai ter que trabalhar de forma online. Porque a gente não pode se arriscar, né? O mundo tá vivendo isso que não era normal. Uhum. Tá fora da sincronia, não era o que a gente esperava, mas a gente está colhendo esses efeitos, né? É real, essa pandemia é real, não se pode brincar, é sério. Então a gente tem que ir adaptando. Vamos fazer ali uma live ali, dá para trabalhar. De alguma forma se divulgando, conversando com as pessoas, usando as redes sociais, o Facebook, o Instagram, e dá para trabalhar. O importante é não correr o risco. Entendeu? Porque a coisa é séria. A coisa é séria. Ainda mais o senhor que faz um trabalho na área de saúde, deve estar até com muito mais informações aí, ou pelo menos participando bem próximo do que acontece. Pessoas próximas, então eu acho que todos nós perdemos alguém próximo, né? Mas vai ser uma campanha diferente mesmo. Eu acho que a campanha vai ser direcionada para as redes sociais. Eu acho que aquele negócio de entregar o santinho, o panfleto, ou vai diminuir muito, ou capaz até de parar. Sim. Isso tudo dependendo também a era digital, né? Era digital. E por mais que não viesse a pandemia, ia ser, porque foi em 2018, né? Eu acho que muito mais não ia ser diferente agora. Doutor, e o senhor falou aí um pouco do cenário político, o que você acha, né, da campanha e tal, e o que o senhor acha necessário para um político, né, ele fazer as suas
efetivas atribuições para a comunidade, sendo eleito, por exemplo, ou não? Eu sempre friso 3 pilares. Empatia, que é sentir a dor do outro, no linguajar exemplo, mais a gente popular. aprende, né? Eu acho que empatia, o político que tiver empatia, sempre pensar no próximo, na dificuldade que ele tem, é um diferencial para se criar políticas públicas. E tem grupos específicos para isso. Outro pilar que eu acho é compromisso. Eu acho que ele tem que projetar uma campanha e cumprir, buscar, lutar pelo município para cumprir. Outro detalhe é diálogo. Sempre estar próximo da população e todo o mecanismo da administração pública. Acho que tudo se vence com diálogo. Não pode ter, eu sou político, eu não gosto de tal, eu vou me fechar na caixinha. Eu não gosto do serviço da polícia militar, não, eu vou fechar na caixinha. Não, tem que ter diálogo. Eu acho que o político tem que ser a aproximação, principalmente o vereador, acho que tem que ser a aproximação dos problemas da cidade com os munícipes e levar ao poder público. Eu acho que tem que estar sempre esse diálogo. É um assunto que, bom, isso a gente vê que muitas vezes não acontece e acaba sendo uma coisa primordial. Sim. Então, assim, no exemplo, de fato, que a gente aprende muito, eu acho que tem que ter essa empatia de estar ali, sentir o que passa o cidadão. Às vezes, você vê, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falou, chega tanta coisa lá para o vereador e que poderia ser transformado em lei, porém, o vereador, ele, às vezes, não tem a noção do que chega para ele. Ele lá, por essa dificuldade, ele pensa simplesmente em fazer o quê? Vamos ajudar. Mas aquilo pode se transformar em um grande projeto. Sim, e também tem a questão de não ter a votação que se precisa por questão política, diferença de pensamento. Não pode, tem que pensar no bem da sociedade. Coletivamente. Por exemplo, eu que atuo na habitação, eu preciso colocar no lugar da pessoa que está morando em área de risco, que precisa de uma moradia digna para se morar. Então, a gente tem que se colocar. O político tem que se colocar no lugar do próximo. Doutor, eu estava até me esquecendo, o senhor falou de moradia. Eu queria que o senhor falasse primeiro sobre um fórum de debates, uma reunião que vai ter, falando sobre habitação, né? Então, falar o dia que vai ser, quando vai ser, qual que é a temática, assim. As entidades a nível municipal de Diadema, a nível estadual, São Paulo e federal, entidades e movimentos vai estar programado para dia 18, numa live, estar discutindo o que é necessário para fazer políticas públicas aqui para Diadema. Então vai ter essa discussão. Todo o movimento de moradia, juntar as comunidades, todas as famílias que moram em área de risco, a gente vai estar passando um link depois, que vai estar discutindo sobre essas questões de moradia. Porque é necessário pensar um pouco nessas pessoas, e essas pessoas estão largadas e não tem política, não tem diálogo. Então, esses movimentos estão se reunindo para fazer um chamamento dessas pessoas que moram em comunidade, em área de risco, para poder participar do programa de governo municipal. E essas associações seriam essas que o senhor me passou? Sim, tanto essas entidades, associações, como os movimentos. Os movimentos também. São 3 movimentos de moradia e 3 entidades. 3 entidades. E nessas entidades, quem são os profissionais que vão vir bater esse papo, conversar? Vai vir engenheiro civil, engenheiro ambiental, assistente social, vai vir pessoas capacitadas. Tudo que tiver envolvido nessa questão estará lá. Dia 18 do 7 cai num sábado. Que hora que vai ser? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não está programado ainda, mas a gente divulga depois. Aqui, mas vai ser no dia 18, cai num sábado. Isso. Né, desse mês de julho, que hoje é dia 1º, entramos no mês de julho, metade do ano já foi. Sim. Então será no dia 18, sábado, 18 do 7, sábado. Depois a gente dá um jeito de divulgar aí o horário correto, data novamente. Fica tranquilo que a gente vai divulgar, que eu acho que é importante. Quando está tudo parado, todo mundo está focado na pandemia, que é o correto, claro, tem que vir outros debates, porque tem outras pessoas necessitando, e acho que moradia, imagine quantas pessoas estão esperando por alguma coisa que ia sair, não vai mais, toda aquela expectativa de ter um lar, né, e aí está tudo parado agora, então a gente vai divulgar mais isso.
E tem também, será esse mesmo debate, que vai ser online, né? Até por conta que não dá para fazer aglomerações, tem alguma coisa voltado para a área da saúde também? Sim, a gente está analisando uma proposta de um programa de governo que vai incluir habitação, mas é necessário, por exemplo, num lugar que a gente vai fazer um condomínio de baixa renda, tem que ter um OBS. Uma OBS, por exemplo. Tem que ter um OBS. Ou uma coisa que a gente está pensando, uma creche. Quando a gente vai fazer uma moradia, tem que facilitar para o morador, porque ele precisa de estrutura para largar o filho e trabalhar. Então a gente está pensando de uma forma bem dinâmica mesmo, o programa de governo. Então vai ser discutido tudo isso. Tudo para facilitar a vida do morador. E nessa discussão aí, já dá para a gente entender um pouco qual é a linha do senhor. Quais são as bandeiras importantes para o senhor ser levantada nesse momento, que o senhor acredita? Eu acho que o momento agora a gente não pode deixar de falar saúde. A gente tem que cuidar do que a gente temos aqui na cidade. Eu acho que uma proposta boa é construir um hospital. Eu acho que é uma proposta boa para a cidade, além de cuidar das nossas UBS, as UPAs, tem que criar um hospital, construir um hospital. E as bandeiras é fazer políticas públicas para atingir as minorias, os vulneráveis. O pessoal da habitação, que é onde eu atuo mesmo, que vai ser também essencial. Eu acho que todo mundo pensa nisso, mas quando a gente pega pessoas que vieram, né, desses movimentos, assim, desse movimento que eu falo, dessa situação, né, que é o senhor e tantos outros políticos, eu acho que eles colocam mais à frente, se doam um pouco mais. Porque a gente ficou próximo da situação, né, Elias? Quando a gente fica próximo exemplo, da saúde e vê a dificuldade que quando a gente fica próximo do pessoal de moradia, que a gente fica próximo, a gente sabe o caminho que se deve tomar. E nesse bojo, acho que é importante as pessoas participarem tanto desse evento que vai ser feito no dia 18, dos debates. A sociedade está prestando um papel indispensável, lógico que está, mas importante no sentido de querer debater, de querer discutir. Como que você vê a sociedade nessa questão? A sociedade tem um papel fundamental, porque ela deve participar. Ela elegeu vereadores e o executivo foi para cuidar da cidade. Então ela tem que montar lideranças para poder estar discutindo e cobrando. Eu estava junto com o senhor, vereador, você pode me atender? Está acontecendo isso. Não é da competência do município, mas aconteceu, igual o caso do Guilherme, que foi assassinado no Vila Clara. É necessário ter essa discussão na comunidade, na rua, até com os vereadores, mesmo não sendo competência municipal, sim, estadual, mas é bom ter um diálogo. O que custa o vereador chegar lá, ir no batalhão da polícia e bater um papo? Vamos fazer uma coisa mais humanizada. Porque o morador de periferia não pode ser estigmatizado como bandido. Se fosse assim... Infelizmente né? Ou se não pela cor, né, Elias? Se fosse assim... São coisas que vai demorar, né, de acabar, ser estigmatizado porque mora numa comunidade e tal, enfim. Essa é uma discussão tão ampla e que parece, no meu ponto de vista, não é levado tão a sério. Sim, né? Tem que ter um diálogo, não adianta esperar acontecer para fazer atos que não vai adiantar em nada. Tem que se criar na rua, vamos conversar, vamos discutir o que a gente pode modificar, vamos escrever um ofício para a Polícia Militar, vamos discutir. Eu acho que o diálogo vai levar a solucionar as coisas. Entendeu? E até voltando na questão do hospital, acho que quando o senhor fala de ter que discutir com a saúde com mais eficácia, veemência, agora até nesse momento que a gente está sabendo, ou pelo menos ficou mais claro para cada munícipe, para cada cidadão brasileiro, que a saúde está completamente degradada. Está em colapso. Está em colapso. A gente teve discussões aqui sobre construir um novo hospital. O prefeito mandou o projeto para a Câmara, não foi aceito.
muda aqui, não muda, depois queria levar para reformar aqui de esquina com a Alda, e, enfim, não chegamos a lugar nenhum, não tem hospital, veio a pandemia, provavelmente essa gestão não vai conseguir deixar, teve a iniciativa de querer, mas não sei se foi político, ou um projeto que não chegou, talvez, bom ou eficaz lá, enfim, que não teve. Mas essa discussão, acho que a gente tem que hoje, até por conta da pandemia, e até por conta da pandemia, tirar essa roupagem de político e olhar, ter esse olhar humano que o senhor acabou de falar. A discussão tem que ser global. Né? Vamos olhar para frente. Diadema precisa de um hospital. Vamos batalhar por isso. Independente de partidos, entendeu? De visão política, é questão de saúde pública e para o município. Vamos trabalhar para ser referência na saúde de Diadema, vamos começar a ter esse pensamento de projeto longo, ou talvez, o que seria longo, né? Mas assim, que tenha um projeto consistente de saúde onde todo se envolva de fato, para a gente melhorar na saúde e ser referência para outras cidades. Vamos ser referência a alguma coisa para outros municípios. E Diadema tem potencial. Tem potencial, com certeza. Tem potencial para isso. Tem profissionais. Para ser modelo. Tem pessoas pensantes. Agora sim, se debruçar, né, com vontade, primeiro passo é esse, ler projeto, discutir para mudar, para melhorar, e depois ir fazer projetos de lei, se tiver que trazer dinheiro do Estado, da União, brigar cada um com seus estaduais e federais, chega dessa conversa de que não pode, por que não pode? O projeto estava ruim? Discute, vamos melhorar o projeto, né? Não é falar assim, tá ruim, não aceito, e enfim, não vai passar, onde já se viu gastar 120 milhões, né? Onde já se viu gastar 70 milhões, agora não se gasta 120, não se gasta 70 e morreu o projeto, parou o projeto, não andou para lugar nenhum, e se tivesse tentado? Pelo menos a reforma, hoje a gente teria um outro hospital, né? Se bem que tem o Quarteirão da Saúde, tem o Serraria, e poucos foram feitos para a campanha agora, para os hospitais de campanhas. Mas é isso, doutor, o que o senhor pensa sobre a democracia do nosso país, mudando de novo de assunto? Está indo bem, está mal? O que o senhor, como advogado até, tem a falar sobre democracia, que é um tema eu gosto muito bem complexo. Da frase do Nelson Mandela, né? Que a democracia com fome, sem saúde, sem educação, é uma concha vazia. Então, eu acho que a gente temos que alcançar a democracia, quando a gente conseguir diminuir essas dificuldades, priorizando o quê? As necessidades do povo. Eu acho que a democracia está em movimento para se alcançar. A gente vê a democracia muito no sentido de... Poder do povo. Vem do povo, então assim, minha liberdade de expressão, meu direito de vir, e democracia não é só isso. Não é só isso. É justamente o que o senhor falou, aquela base do ser humano que ele precisa ter. Sim. O senhor não falou, mas o Nelson Mandela falou, que é o cara ter um alimento no prato dele, ter um bom estudo, ter uma boa saúde, ter o que comer, entendeu? Acho que isso se prepara a democracia. E é verdade. As pessoas ficaram mais politizadas de uns tempos para cá. Sim. Mas não é a política em si que vai fazer grandes mudanças. A política pública vai depender do político que vai fazer e vai debater. E vai depender tudo do voto. Do voto, mas o mais importante que isso, eu acho, que é quando a gente tiver uma melhora na educação e na cultura. Porque quando você eleva seu nível de educação, o seu nível de cultura... O senso crítico muda. Seu senso crítico muda. Não vai ser qualquer candidato que você vai lá apertar na hora de votar, por exemplo. Você já vai ficar mais seletivo. Opa, peraí. Você aprendeu, você fez debate, você discutiu, você melhorou, tanto na sua educação como na cultura, então você começa a ver o cara com outro olhar. É a hora de votar. Aí nessa hora de votar é que você vai falar, porra, não vou votar nesse cara. Esse cara não trouxe nada do que... Não vou jogar fora meu voto, né? Eu acho que esse aqui está mais preparado. Aí entra a palavra preparado, capaz. Ele é formado em direito, é formado em jornalismo, é formado em administração, então tem um pouco mais de capacidade, eu também sou. Que eu não seja curso superior, né? Grande vantagem você ter um curso superior, tudo bem, mas você aprendeu muita coisa. Quando eu falo no sentido de arrumar um trabalho. Tem também a aprendizagem empírica, mas né? A que cultura... pela observação, que tem que se valorizar também. Né? Também, que é importantíssimo, né? Então, acho que quando a pessoa começa a ter uma educação diferente, procura essa educação diferenciada, procura a sua cultura, né? É bem difícil de falar de que é cultura. O que é cultura para mim? O que eu acredito? O que o senhor acredita? Tudo da sua vivência, né? Subjetivo, exatamente. Subjetivo. Mas você pode
ter uma educação melhor, procurar ter uma educação melhor e cultura. E é daí que você vai ter o senso crítico que o senhor falou. Sim. E aí isso vai refletir aonde? Na hora do voto, de colocar pessoas boas lá, porque você pode até identificar o cara quando não vale nada, é mentiroso, você vai conseguir identificar também isso. Sim. E é procurar, eu acho que educação, estudar é tudo na vida, né? Doutor, a gente vai chegando aí depois de 1 hora, né? 1 hora. 55 minutos de bate-papo, né? Batemos um papo agradável, o pessoal pôde conhecer melhor quem é o Dr. John, que é advogado, tem toda essa estrutura do qual ele já faz um trabalho aqui na cidade, e é justamente para isso que eu montei esse programa aqui, para trazer essas pessoas que tenham que falar o projeto deles, mas não só que tem que falar, a partir do momento que se coloca à disposição, né? A gente montou esse canal aqui para a gente discutir, debater, ver o que ele está pensando e deixar para você que vai ter um senso crítico agora diferente do Dr. John. Conhece ele, vai ficar gravado na nossa rede. Amanhã às 11 da manhã a gente reprisa no YouTube. Legal. E aí a pessoa tem mais uma chance, se bem que fica gravado no Facebook, justamente para conhecer quem é o Dr. John, as propostas dele, quais são as bandeiras, o que ele acredita, o que ele pensa, o que tem de projeto. Esse é o objetivo do programa, doutor. Sim, estou à disposição. Obrigado novamente pela oportunidade. E estou à disposição. Quem quiser tirar dúvida, me adiciona no Facebook. Qual que é a rede? A Dr. John acha o senhor no Instagram, John, Facebook? John Nascimento, procurou aí, vai ter. John Nascimento. Se precisar de tirar alguma dúvida. Também no Instagram acha Dr. John e no Facebook, Isso. Que é os mais procurados hoje. Sim. E lá provavelmente deve ter um WhatsApp. E lá é um livro aberto, né? Quem quiser ver, a família está lá. E tem o WhatsApp lá também, provavelmente, um telefone para o escritório. Você, enquanto o Dr. John, direito de família criminal, ele vai estar lá atuando, e outras áreas, que hoje ele é um pré-candidato, está à disposição para conversa, debater e tal. E é isso, e o nosso papel é isso, novamente, eu vou falando, levar ao conhecimento os pré-candidatos a vereador. E a gente vai ficando por aqui. Eu ia dar uma informação aqui, acabei que eu esqueci. Mas é isso. Hoje é quarta-feira, até amanhã às 17 horas, que a gente volta aqui com mais um entrevistado. E acompanhe a gente no grupo ABC News aí no Facebook, no Instagram também, radioabcnews.com e grupo abcnews.com.br, que é do jornal. Lá você encontra os 4 jornais, Santo André, São Bernardo, Diadema e São Caetano, são jornais que circulam nessas cidades. E é isso. Tem mais alguma coisa? Quer deixar um recado, doutor? Não, só agradecer a oportunidade e estamos aí à disposição. É isso aí. Muito obrigado a todos que nos acompanhou. Assista, daqui a pouco estará disponível no Facebook essa entrevista e outras. Um grande abraço e até amanhã.